Amados, a palavra de Deus aqui, Paulo escreve aos Coríntios, e uma palavra muito interessante e importante para o nosso entendimento espiritual. Paulo diz algo tremendo, dizendo que o Deus deste século, ou seja, o diabo, o adversário da nossa alma, cegou o entendimento dos incrédulos. Até então, para muito cristão, isso é comum, já entendemos sobre isso, né? O diabo está por trás disso. O pecado ocasiona cegueira espiritual. As pessoas, muitas ali, cegadas pelo inimigo, engodadas pelo diabo, estão ali aprisionadas em vícios, em situações, aonde a pessoa fica presa em cativo, impedindo que venham seus olhos espirituais ser iluminados para o conhecimento do Evangelho de Jesus Cristo. Isso até então é normal, é natural. Mas na verdade, quem são os incrédulos? Os incrédulos são todos aqueles que não creem no poder de Deus, não acreditam em Deus. A incredulidade é chamar Deus de mentiroso, ou seja, negam a eficácia da palavra de Deus, negam a Deus em todo o tempo. Mas quando a gente começa a ter entendimento sobre incredulidade, e disse no dicionário, é chamado Webster, se não me engano, em inglês, que diz que incredulidade é aquele que não se permite se persuadir pela palavra de Deus. A pessoa não se rende à autoridade da palavra, ao conhecimento de Deus, chamada fé. Então, amados, quando a gente começa a ter um entendimento amplo sobre a incredulidade, na verdade, ela não atinge somente os de fora. A incredulidade também atinge os de dentro da casa de Deus. Existem cristãos que vivem na casa de Deus, mas são incrédulos, não crê no poder de Deus, não crê na manifestação de Deus na sua vida, negam a eficácia da palavra. No momento de luta, no momento da adversidade, elas se colocam como fosse indiferente à palavra, e muitas pessoas perecem pela sua incredulidade. E a incredulidade, voltando a dizer, é chamar de Deus mentiroso. Deus não é homem para que minta. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Diria uma coisa que o Senhor não faria, ou falaria e não confirmaria. Aquilo que Deus fala, Ele garante a sua palavra quando Ele libera sobre a nossa vida. Então é um aspecto muito importante, mano, porque muitas pessoas, ainda que conheceram Jesus Cristo, foi apresentado Jesus como Senhor e Salvador, pessoas até receberam como Senhor da sua vida e Salvador, mas no momento de luta, no momento de adversidade, elas se tornam incrédulas, elas não se apropriam da palavra de Deus, ou seja, elas negam a fé naquilo que Deus diz. Diante, às vezes, um laudo médico, diante, às vezes, uma má notícia, os maus rumores vêm sobre nós, e nesse momento, onde nós temos que nos posicionar, negamos a eficácia da palavra de Deus. Pastor, isso é possível na situação de um crente? Sim, é possível. Se você vê lá em João capítulo 20, versículo 27, você vai o próprio Senhor Jesus falando com Tomé. Ele se apresenta aos discípulos, Tomé não estava presente naquele momento, mas depois, em outra hora, Jesus se apresenta a ele, e ele duvida. Ele fala que ele só acredita se colocar o dedo nas chagas, nas feridas de Cristo. E aí Jesus, ele repreende Tomé, dizendo: bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. E diz assim a Tomé: Tomé, não seja incrédulo, mas sim crente. E muitos de nós precisamos ouvir isso da parte de Deus. Tem momentos que nós temos agido não com a fé, mas sim com a incredulidade. E a incredulidade não traz resultado para a nossa vida, não traz mudança, não traz cura, não traz a provisão de Deus, não traz uma resposta de oração, como foi dito aqui no início da mensagem. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6, me diz a palavra que todo aquele que se aproxima de Deus é necessário, não é uma opção. É uma necessidade. Todo aquele que se aproxima de Deus é necessário crer que Ele existe, porque Ele é galardoador, recompensador daqueles que o buscam. Então muitas pessoas até aproximam de Deus, mas com que tipo de espírito nós estamos nos aproximando do Senhor? O espírito de incredulidade ou o espírito da fé? A palavra de Deus me diz lá em 2 Reis capítulo 3, uma história aqui que nós vamos fazer aqui um paralelo de dois homens. A diferença daquele que crê
e da diferença daquele que não crê em Deus. Em 2 Reis capítulo 3, eu quero ler com você o versículo 7, uma história, talvez você não conhece, vai conhecer hoje, uma passagem interessante, onde tem um título, onde a palavra aqui, o subtítulo diz: Eliseu salva 3 reis e os seus exércitos. No versículo 7 do capítulo 3 de 2 Reis diz assim: E foi e enviou a Josafá ao rei de Judá, dizendo: O rei dos Moabitas se revoltou contra mim, irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E disse ele, quem? Josafá aqui: Subirei e eu serei como tu, o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. E ele disse: Por que caminho subiremos? Então disse ele: Pelo caminho do deserto de Edom. E partiu o rei de Israel, e o rei de Judá, e o rei de Edom andaram rodeando como uma marcha de 7 dias, e o exército e o gado que os seguiam não tinham água. Então disse o rei de Israel: que o Senhor chamou a esses 3 reis para entregar nas mãos do Moabita. E disse Josafá: Não há algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos seus servos do rei de Israel e disse: Aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. E disse Josafá: Esta está com ele a palavra do Senhor. Glória a Deus, até aqui. Querido, entenda bem isso. Para a gente entender aqui um pouco sobre o espírito da fé e o espírito da incredulidade, Deus me trouxe esse texto aqui para a gente estar meditando essa noite. No contexto dessa história, em 2 Reis capítulo 3, fala no momento em que o rei de Israel, chamado Jorão, filho de Acabe com Jezabel, Acabe era morto, e o seu sucessor, Jorão, ia substituir agora no reinado de Israel. E para muitos aqui que já conhecem a história do rei Acabe, sabe também que junto com Jezabel, a sua esposa, eram reis que estavam na idolatria, o povo estava na apostasia, distante da presença de Deus, devido ao próprio rei, ou seja, se apostatar dos princípios de Deus. Acabe conhecia Deus, Acabe conhecia o caminho de Deus, conhecia as leis de Deus, mas ele decidiu a trilhar por outro caminho, o caminho da idolatria, o caminho da adoração a Baal, a outros deuses, o caminho da apostasia. E logo o líder, que era o rei, consequentemente, todo Israel se corrompeu. Nesse tempo aqui havia o reino do norte, que era o rei de Israel, e o reinado de Judá, o reino do sul. No reinado do sul, quem estava reinando nessa época era o rei Josafá, um homem temente a Deus. A Bíblia me diz aqui no contexto de 2 Reis capítulo 3, que Jorão não praticou tanta iniquidade como seus pais, a idolatria a outros deuses, mas porém também não tinha uma vida diante de Deus. Conhecia Deus, conhecia que o Deus operou no passado, no povo de Israel, no povo do Egito, na sua peregrinação, aquilo que Deus fez a Faraó, aquilo que aconteceu no Mar Vermelho, sendo usado Deus ali através da vida do próprio Moisés, ali onde Moisés foi levantado para liderar uma grande nação, levando um povo a rumo a uma terra da promessa de Deus. Então Jorão conhecia tudo isso, conhecia o Deus de milagre, o Deus de poder, o Deus que fez as águas do Mar Vermelho se abrir, conhecia as leis, os princípios, conhecia aquilo que agradava a Deus, aquilo que desagradava ao Senhor, não cometeu tanto pecado como seus pais, Acabe e Jezabel, porém andava distante de Deus. Ou seja, conhecia a palavra? Sim. Podemos dizer, é um crente? Sim, mas um homem distante da presença de Deus. Esse homem, ele enfrentou agora uma luta. Esse momento agora estava limitando um reinado chamado os Moabitas, onde o rei Mesa estava se levantando para pelejar contra Israel. Por que ele estava se levantando? O rei Moabita devia uma grande dívida ao pai dele, chamado Acabe. Acabe era morto, então agora ele não queria mais pagar a dívida. E por isso ele estava se levantando agora para pelejar agora contra o reinado de Israel. Além da dívida que não queria pagar, ele queria destruir o povo de Israel.
e por outro lado havia o povo de Judá, o rei Josafá. Então, diante disso, Jorão temeu. Ele buscou fazer aliança com Josafá. Ele buscou Josafá dizendo: olha, os moabitas estão vindo sobre mim, você pode me ajudar? Josafá era um homem temente a Deus, um rei que consultava o Senhor diante das guerras, e naquele momento foi feita uma aliança. Josafá disse, por solidariedade, por tentar ajudar, por uma generosidade ao rei Jorão, e disse: os meus cavalos serão os seus cavalos, o meu povo será o meu povo, o meu exército será o seu exército. E aí naquele caminho eles começaram a pegar um deserto, chamado deserto Edom, e ali também fizeram uma aliança com um rei chamado rei de Edom. A Bíblia não fala o nome. E ali foi 3 exércitos em lutar contra os moabitas. Aos olhos humanos é fácil. 3 exércitos se ajuntando para lutar contra um, vai ser fácil essa guerra. Mas ele não sabia que naquele deserto de Edom se uniram os 3 para lutar contra os moabitas, mas no 7º dia houve uma escassez de água. Não havia água para os homens, não havia água para o exército, não havia água para os animais, houve uma escassez, algo inesperado aconteceu. E naquele momento aqui, esse rei Jorão, olha só a diferença de uma pessoa incrédula e uma diferença daquela pessoa que crê em Deus. Então, no versículo 10, então disse o rei de Israel, Jorão, aquele que conhecia a palavra, mas não havia fé, mas sim o espírito de incredulidade: o Senhor nos chamou a esses 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. Entenda bem isso. O incrédulo, aquele que não tem uma vida compromissada com Deus, ele pode estar até dentro da igreja, o corpo pode estar, mas a sua vida está distante de Deus. Os seus pensamentos, sua mente, não andam alinhados com a palavra de Deus. Uma pessoa que não tem uma vida com Deus, não tem uma comunhão, é uma vida esporádica, é um turista na igreja, ou uma pessoa até mesmo que até frequenta culto, mas ele não tem o espírito da fé, é incrédulo. Ele tem exatamente essa visão. O incrédulo, ele tem uma visão errada de Deus. O incrédulo, ele tem uma ideia, ele tem uma visão totalmente distorcida daquilo que Deus tem para nós. Quando vem a luta, quando vem uma dificuldade, ele acha que Deus está entregando a sua vida na mão do diabo. Ele acha que tudo que ele está passando, as dificuldades, os problemas, tudo atribui a Deus. É Deus que está permitindo passar por isso, Deus é culpado disso. Tem uns que murmuram, tem outros que entram naquele processo de queixumes, tem outros que entram em processo de autocomiseração. Olha aí, Deus não me ama. Tem outros que começam a se comparar um com os outros. Com fulano acontece comigo, não acontece isso, mas comigo acontece. Ele começa por ter uma visão errada, uma ideia errada, um espírito de incredulidade que habita dentro dele. Ele começa a enxergar Deus de uma forma completamente errada, atribuindo todos os problemas, todas as suas dificuldades, tudo aquilo de ruim, atribui o quê? A Deus. Jorão incrédulo, porém Josafá era um homem de Deus. E você vê Josafá, ele tomando uma posição totalmente diferente do rei de Israel, chamado Jorão. Ele pergunta: vem cá, calma aí, segura a tua onda. Existe aqui um homem de Deus, existe um profeta, aonde nós podemos consultar a palavra do Senhor? Isso é fé. Quando a pessoa tem fé, ela para naquele momento de dificuldade, de adversidade, ela não fica com o espírito de incredulidade, mas ela age no espírito da fé. Será que tem alguma palavra que eu possa consultar da parte de Deus nesse momento que eu estou passando? Nessa situação onde o inimigo está se levantando contra a minha vida? Nessas intempéries aonde estou no meio, parece que estou no olho do furacão? Será que existe uma palavra onde eu possa me apropriar, aonde eu possa exercer a minha fé, aonde eu posso descansar e confiar no meu Deus? Esse é o espírito da fé. Então o incrédulo, às vezes ele está dentro da igreja, ele até conhece a palavra, ele sabe o capítulo, sabe até versículo, mas no momento da adversidade, ele atribui tudo a Deus, não é Deus que é culpado.
Eu estou passando isso é porque Deus talvez não me ama. Eu estou passando isso é porque eu não sou tão bom como meu irmão. Eu não estou na mesma grau espiritual do que é o irmão A, o irmão B ou C. E começa a fazer, meu irmão, ter uma visão errada. Começa a emprestar a sua boca para o diabo. Começa a falar um bando de besteira. Começa a oprimir até aqueles que estão na sua volta. O incrédulo, ele é assim. Ele entra em processo de opressão. É incrível isso. E a gente pergunta: aonde está o teu Deus? A palavra fala: o nosso Deus está no céu. Aleluia. E tem hora que a gente tem que fazer isso. Aonde está o teu Deus? Aonde está o teu Deus que você fala que crê? Meu irmão, entenda a mesma coisa. Muitos aqui que são incrédulos, às vezes tem até sonhos e desejos. O incrédulo tem sonho, o incrédulo tem desejo. Ele tem desejo de ser abençoado, mas só pensa em maldição. Ele tem desejo de viver vida abundante. Quando é pregado, ele fica animado. Ele deseja ter uma vida abundante. Você deseja, mas o pensamento dele é medíocre. O cara só pensa errado acerca de Deus. A sua mente não se alinha com a palavra. É uma vida fracassada, uma vida sem sucesso, uma vida que não tem relevância, uma vida sem fruto. Por quê? Porque não tem fé. Não crê naquilo que Deus diz. Não crê nas promessas de Deus. Não haja fé sobre a palavra de Deus. Pois essa palavra não cai por terra, não volta vazia, mas faz aquilo que apraz o Senhor. Empresta a sua boca para murmurar, para questionar, para blasfemar, até mesmo para questionar a Deus, às vezes para se utilizar de espírito de autocomiseração. Sou coitado, Deus não me vê, Deus não tem piedade de mim. Não, o seu posicionamento que está errado. Deus não age na incredulidade. A Bíblia fala que a fé agrada a Deus, e se eu agradar do Senhor, Ele satisfará o desejo do meu coração. Mas se não há fé, logo não agrado. E se eu estou desagradando a Deus, não tem como Deus operar. A incredulidade é chamar Deus de mentiroso. Imagine você questionando a palavra e chamando Deus de mentiroso e querendo que Deus venha operar alguma coisa na sua vida. Aquele que tem o poder de mudar as horas, o nosso tempo, a situação, o quadro da nossa vida, o momento que nós estamos passando, nós temos o seu favor. Mas como nós estamos utilizando isso? A Bíblia me fala uma coisa, em 1 João capítulo 4, olha a sua Bíblia, a gente vai voltar aqui no texto, marca aí. Em 1 João capítulo 4, versículo 4. A gente vai discorrer esse texto aqui que tem muita coisa interessante. 1 João capítulo 4, versículo 4 diz: filhinhos, quantos são filhos de Deus e glória a Deus? Glória a Deus. Para reforçar isso, em 1 João capítulo 5, 4, também vai dizer o seguinte: todos aqueles que são nascidos de Deus vencem o mundo. Não está aqui não, estou dando outro texto, vou ler aqui já. Todos que são nascidos de Deus vencem o mundo, e a vitória é essa que vence o mundo, a nossa fé. Não é a nossa incredulidade, é a nossa fé. Então aqui vai dizer o seguinte: filhinhos, sois de Deus, e já tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o está no mundo. Está falando o quê? Do próprio também inimigo. Nós abrimos o texto dizendo, irmãos, que o inimigo ele cega o entendimento do homem para que não venha a se resplandecer a luz do Evangelho. Quem está por detrás desse sugestionamento da incredulidade é o diabo. As pessoas se alimentam do diabo, se alimentam do sugestionamento, a fé vai embora, se torna incrédulo. Está passando o que está passando, não tem mudança, não há transformação, não há sucesso. Por quê? Está alimentando o inimigo, em vez de se alimentar com a palavra da fé. Olha que diz: filhinhos, sois de Deus, e já tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que está no mundo.
Do mundo são, por isso fala do mundo. O mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. João está falando que tem o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Da verdade é aquele que ouve a palavra, que crê na palavra, que confia na palavra, que depende da palavra, que age sobre a palavra. Aleluia! Agora o Espírito do erro é aquele que é influenciado pelo diabo. Sugestionamento, sofisma. O diabo tenta engodar, lançar dardos da incredulidade, roubar a fé. E a pessoa se rende àquela situação. Então é possível, por isso que ele vai falar que nós não devemos dar lugar ao que ao diabo. Se isso é impossível de acontecer, Paulo não pedia à igreja para não dar lugar ao diabo. Porque é possível um crente dando lugar para o diabo. E se ele tem o teu pensamento, ele tem você por inteiro. A verdade é essa. Então, se eu quero uma vida abundante, eu tenho que pensar na vida abundante, não é numa vida medíocre. Se eu quero a bênção de Deus, eu tenho que pensar naquilo que é bênção, não ficar pensando em maldição. Aleluia! Se eu quero aquilo que é bom, eu não tenho que ficar pensando naquilo que é ruim. A Bíblia me diz que nós somos fruto daquilo, assim como a alma pensa, assim o que? É. Então a palavra de Deus, voltando lá para o texto, vamos lá para a gente entender aqui. Versículo 10. Então disse o rei de Israel: aqui o Senhor chamou os 3 reis. Olha o que está falando. Deus nos ajuntou, sabe por quê, Josafá? É para acabar com a gente, para nos entregar na mão dos inimigos. Olha o que ele estava falando acerca de Deus. Ele estava falando que Deus ajuntou Josafá, mas o rei de Edom, para bater ele. Olha, acabou a água, nós estamos no meio do deserto, a gente não pode mais voltar porque não tem mais água, e também agora à frente está o inimigo, morremos. Deus nos ajuntou dessa forma, sabe por quê, Josafá? É para entregar na mão do diabo mesmo, do inimigo. E tem crente que fala isso, irmão. Crente que às vezes vem para a igreja, tem a palavra, fala que é de Jesus, mas tem esse pensamento errado acerca de Deus. Olha só, aí um homem de Deus se posiciona, disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos? O homem de Deus consulta a Deus. Aleluia! Em meio às crises e à adversidade, a quem você tem consultado? Ah, eu consulto. Tem uma pessoa que gosta muito de mim lá no trabalho, e ela gosta muito de mim. Aí eu, quando estou com problema, eu consulto ela. Você tem Jesus? Tem palavra? Por que tu não vai a Deus? Por mais que essa pessoa te ame, ela é imperfeita como eu e você. Aleluia! Por mais que essa pessoa te ame, ela é limitada. E ela pode até ser usada pelo diabo para dar um aconselhamento errado. Tem pessoas que às vezes vão buscar aconselhamento tendo Deus. Ah, eu quero fazer um negócio, eu quero fazer aquilo, eu quero fazer assim, eu quero fazer assado. Aí, o vizinho, vem cá. Aí começa aquela rodinha, conversa. Aí dá uma ideia aqui. Aí o cara dá um palpite. O cara é cristão, tem Jesus, tem o Espírito Santo. Aí o cara pega o conselho, às vezes pega o conselho de Deus, pega o conselho de uma pessoa, qual é a vida da pessoa? Nem ela sabe resolver a vida dela, mas tu pega o conselho dela. Sua vida está um fracasso. Tu está pegando o conselho, como é que é o histórico dessa pessoa? A vida do cara, uma porcaria. E você está pegando o conselho com ele. Meu irmão, tem pessoa, não sei, vocês que falta neurônio na cabeça, não sei. Deus tem a sabedoria para te dar. Tem muitos crentes, João, que vai com as outras. Pintou o negócio ali, vai. Faz, acontece, dá errado. Faz ali, dá errado. E o Espírito Santo está lá. Ah, meu filho, se você me desse uma oportunidade, eu tenho um caminho das pedras para você alcançar a tua vitória.
Ele diz que vai à frente de nós, endireitando as nossas veredas, despedaçando os ferros de ferro e nos trazendo os tesouros encobertos. Deus tem tesouro para você. Tem pessoa perdendo tempo na vida, tem pessoa gastando energia. Ah, eu estou fazendo, pastor, eu estou fazendo, mas eu faço isso, pastor, mas eu faço, mas faz tudo errado. Faz tudo sem direção. As coisas não andam. Não tem sucesso. Às vezes o problema era pequeno, o problema aumentou, porque entrou em situação que não está. Sabe por quê? Anda segundo o braço de carne. Eu acho que vai ser bom. Oh, viu Ló? Ló olhou aquela Sodoma e Gomorra, era comparado com a campina do Éden, Jardim do Éden, irmão. O que é Jardim do Éden? Paraíso. Sodoma e Gomorra era lindo, irmão. Aquilo ali era uma coisa ali, tipo Indonésia lá, paradisíacas ilhas. Coisa de outro mundo. Ah, o olho do homem, pau, cresceu. Olho de Tandera. Quero muito esse negócio. Vai. Abraão preferiu com o deserto, mas na presença de Deus. Foi abençoadíssimo, riquíssimo, abençoado, porque tinha a direção de Deus na sua vida. Enquanto aquilo que iluminou, brilhou, é bonito, é o negócio da China, era da China mesmo. Da China não, era da China. Tem um site da China aí que tem que tomar cuidado, é verdadeiro, mas Deus aí que vai cuidar, né? Então o que acontece, irmão? Tem coisas que a gente tem que ter vigilância, irmão. A gente tem a quem consultar, nós podemos recorrer. Aí aqui Josafá ele fala, consultemos. É o que a Bíblia diz em Salmo capítulo 1, que eu não devo me deter em conselho de ímpio. Ah, pastor, por isso eu sempre pergunto o irmão, pergunto o outro irmão. Vem até com o irmão que sempre pergunta, que vê se eu tenho um conselho pior do que ir para fora. Tem crente dando conselho ímpio, irmão. A mulher está passando por um casamento e fala assim, você fala mesmo, irmão. Isso é uma bênção. Você fala mesmo. É assim, só dá conselho fora da palavra. Então, meu irmão, fala para o teu irmão, vai na fonte certa. Vai na fonte certa. Tem muita pessoa recorrendo à fonte errada. Aleluia, querido. Aí aqui diz o seguinte, não há aqui algum profeta que o Senhor para consultemos o Senhor por ele? Então respondeu dos servos do rei de Israel. O rei de Israel conhecia, sabia que tinha, e disse, aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Eliseu. Para a verdade aqui, quando eu comecei isso aqui, uma coisa eu aprendo. Jorão, com certeza não ia muito com a cara do profeta Eliseu, não. Primeiro, quem era Eliseu? Eliseu era moço de Elias. Elias, quantas vezes repreendeu o pai de Jorão? Acabe. Quantas vezes confrontou Jezabel, Acabe morreu, Jezabel também. Então Jorão, com certeza, ele tinha uma coisa, mas a unção dele fala, tem um profeta aí sim, tem um homem de Deus aí que pode ter certeza, pode pedir lá um aconselhamento lá, que ele vai dar um aconselhamento da parte de Deus para você. Josafá, um homem que teme a Deus, ele vive na dependência de Deus. A fé é isso aqui, o espírito da fé. Quando você estuda a biografia de Josafá, tinha suas imperfeições, tinha, mas você vê que constantemente ele buscava a direção de Deus nas suas guerras. Se você passar lá em, acho que é 1 Reis capítulo 22, não vou ler não, vai falar da aliança de Acabe e Josafá, aonde Acabe diz assim, vamos conquistar uma terra chamada Ramote de Gileade. Acabe era um rei ímpio, e Josafá falou assim, vamos primeiro consultar ao Senhor. Chamaram Micaías, ou Miqueias em algumas versões, para consultar a Deus. Em 2 Crônicas capítulo 20, você vê Josafá enfrentando os moabitas, amonitas e um povo estranho que estava se levantando, uma multidão. Ele pregou um jejum sobre o povo, ele ora a Deus, Deus usa o profeta Jaziel, e aí ele dá a estratégia para ele vencer. Então você vê o resultado de uma pessoa que tem o espírito da fé, uma pessoa que vive na dependência, diferente, um incrédulo não vive na dependência. Ele fala até que ama Deus,
Ele fala que ama Jesus, mas na hora do vamos ver, o espírito da incredulidade predomina. Nós temos que discernir esse espírito. A Bíblia fala que nós temos que discernir o espírito do erro e da verdade. Às vezes nós queremos discernir nas pessoas, mas antes tem que discernir a nós mesmos. Que tipo de espírito está predominando na minha vida? Que tipo de espírito dando legalidade para servir a Deus? Quando você aceitou Jesus, uma coisa que o cristão tem que carregar pelo resto da vida é a fé. O espírito da fé. A pessoa incrédula, ela até frequenta a igreja. A sua vida é problemática, uma vida frustrada, uma vida que não tem sucesso, e às vezes culpa a Deus. É Deus que quer isso. Não, você não coopera com Deus. Não há fé. Meu irmão, a fé é genuína. Não é eu falar aqui que eu sou servo de Deus, sou de Jesus. A fé genuína é demonstrada todos os dias com as nossas atitudes. Aleluia! Quem tem fé em Deus, tem compromisso com Deus. Quem tem fé em Deus, busca servir a Deus para agradar a Deus. Quem tem fé em Deus, tem gratidão por aquilo que Jesus fez na sua vida, e entende que Ele não governa mais na sua vida, mas Cristo vive em mim. Essa é a fé genuína. Existe fé de boca. Fé de boca até o incrédulo tem lá fora também, o ímpio. Crê em Deus? Crê. Eu falo dele. Eu não estou falando desse tipo de fé. Eu estou falando da fé que agrada a Deus. Se você for no macumbeiro, Deus existe? Existe. Mas está na macumba. Se você vai um viciado lá, um traficante lá, está com a fuzil lá, R15, sei lá, você quer uma oração, filho? Quero. Já parei em comunidade. Uma pessoa de bandidagem assim, ó, larga todo mundo fuzil aqui e vou orar com vocês. O que tem de desviado ali é uma pancada. É essa a fé que Deus quer? Não. A fé que Deus quer de nós é uma fé que traz resultado. Aleluia! Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Aí olha só como é que funciona o negócio. Olha isso aqui. Eles foram até o profeta Eliseu, no versículo 13. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Eliseu já conhecia e sabia quem era Jorão. Incrédulo, conhecia a letra, mas não vivia a palavra. Que tenho eu com você? Olha só, mandou nos peitos dele: vai aos profetas de teu pai. Quem eram os profetas do pai dele? Os profetas de Baal. Você quer me ajuda? Vai nos deu teus pais. O que você está fazendo aqui? Tem pessoas que só estão na crente quando o calo aperta. Quando eu preciso de algo, eu não quero saber de onde vem o resultado, eu quero ver a coisa acontecer. Se tiver que bater no tambor, vou bater no tambor. Se tiver que ir lá na... Ó, tem uma mulher ali, cartomante, ali, minha irmã, mulher batata. Tem pessoa que vai, cara. Tem pessoa que diz que é crente e vai. Olha, ela vai jogar uns búzios lá. Búzio lá é forte. A mulher falou. Tem crente assim? Você conhece o rei Saul? Foi buscar pitonisa, e ele perseguia os adivinhadores porque era a lei de Deus. Ele disfarçado foi lá se aconselhar com a macumbeira, cego espiritualmente. Se ele tinha fé, incrédulo. Quem temor a Deus é incrédulo, irmão. Quem não teme a Deus é incrédulo. Vai falar que tem fé em Deus e não teme a Deus, não reverencia a Deus, não honra a Deus, é incrédulo. Então aqui Eliseu disse ao Israel: que tenho eu contigo? Vá aos profetas de teu pai, aos profetas da tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor, mais uma vez ele fecha a boca para falar besteira. Não, porque o Senhor chamou estes 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. Profeta, ouvindo aqui, Josafá quer consultar você, mas Deus está nos entregando,
com sede no deserto, 7 dias acabou a água, e agora? Vou morrer, perecer, ainda vai vir inimigo contra a gente? Aí o profeta diz aqui no versículo 14: e disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti e nem te veria. Meu Deus! Sabe o que Eliseu está falando? Olha só, eu vou falar algo da parte de Deus em consideração ao servo de Deus que está aqui, que é Josafá. Se não fosse Josafá, eu nem te olharia na sua cara. Forte isso, irmão. Eu vou aqui buscar que Deus aqui, aquilo que você precisa, não é por você não. Você é incrédulo. Você não tem fé. Você fala de Deus, mas não crê em Deus. Mas Josafá, quem é que pediu para consultar? Josafá. Mas por causa de Josafá, eu vou buscar a resposta de Deus. Sabe como ele busca a resposta? Ele chama um levita lá, tangedor, começava a tanger os instrumentos, tocar, e naquele momento ele começa a profetizar. Você não vê aqui Eliseu orando? Eliseu não falou assim: eu vou pegar um jejum de uma semana, não. Olha que tamanho de intimidade, né, irmão? Deus habita no meio do louvor. Deus, Ele fala como Ele quer. Certa vez Davi, pegando a sua harpa, tocava ela, e o espírito maligno que estava sobre Saul se retirava. As muralhas de Jericó, no toque da última trombeta, na direção de Deus, elas caíram por terra e Deus se manifestou. Paulo e Silas, numa cadeia, através do louvor, os alicerces estremeceram, as cadeias foram abertas. Tem pessoas que às vezes querem a resposta de Deus e querem dizer a Deus como Deus tem que falar. A Bíblia fala que Ele é multiforme graça, Ele faz como Ele quer, porque Ele é Deus, Ele é Senhor. Naquele momento ele começou a adorar a Deus, a louvar. O teu louvor é uma arma de guerra. O problema era sério, era uma luta, o inimigo estava levantando, escassez. Começa a louvar e adorar ao Senhor. Que Deus, Ele vai ministrar a direção certa, a estratégia no teu espírito, aquilo que você precisa fazer. Naquele momento aqui, ele disse a Eliseu: olha a resposta do homem de Deus: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharei para ti e nem te veria. Ora, pois trazei aqui um tangedor, e sucedeu que tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor, e disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas. Glória a Deus. Às vezes, homens de Deus, a gente precisa de um aconselhamento, como a gente já falei aqui no altar, vale a pena repetir. Homens de Deus falam assim: meu filho, vai por aqui, que aqui você vai se dar bem. Aí a pessoa não dá crédito. Meu irmão, eu vejo o céu, muito. Sabe qual é a nossa tristeza? A gente sabe o resultado lá na frente. E não é por, às vezes, revelação, por discernimento na palavra, por conhecer a palavra. Por isso que a Bíblia fala que o povo de Deus perece por falta de conhecimento, é destruído. Vá na fonte, receber o aconselhamento, está na palavra de Deus, recebe. Tem pessoas que às vezes têm o aconselhamento de Deus, mas não aplica na sua vida, porque incredulidade: eu vou continuar fazendo o meu jeito, isso é tudo errado. Perece. Aleluia. A intenção é levar a ovelha ao caminho certo. Caminhos de águas tranquilas, passos verdejantes, a viver o melhor de Deus na sua vida. Mas a pessoa, às vezes, a dureza do coração, ela prefere o conselho ímpio, se aconselha com o seu ego,
vaidade, desejo da carne, e acaba entrando em guerra que não era para entrar, porque lhe faltou percepção espiritual, faltou a direção. Como ministramos aqui semana passada, se não me engano, Atos 27 fala que Paulo, numa viagem, ele percebeu no seu espírito e disse: olha, não vamos entrar nessa navegação, não vamos fazer essa viagem não, porque vai ter perdas. Mas vamos consultar os mestres, olha ali, está sol, tem estrela, vai dar tudo certo. Ninguém deu crédito àquilo que o profeta disse, acreditaram mais nos especialistas do que uma revelação de Deus. Por pouco, todos não morrem, perderam tudo, só não morreram porque no final eles escutaram a voz do profeta de Deus. E aqui interessante, amados, aqui quando ele cantou, ele falou: assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas, a direção de Deus, porque assim diz o Senhor, não vereis vento e não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. Meu irmão, isso aqui é algo, é difícil de entender um negócio desse. Você está numa guerra, você precisa de água, não tem água, tem o exército, tem os animais. O profeta diz o seguinte: você vai cavar a cisterna, e detalhe, chuva não vai cair, e nem vento vai passar. O mal de cristão é ficar questionando a loucura de Deus. A Bíblia fala que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. E a Bíblia está repleta disso. Quando você aqui pregamos aqui há pouco tempo a história da viúva Eliseu, falou para ela: olha, tu vai pegar e vazia com os vizinhos que vai ter tanto azeite que vai ver o resto da vida. Você não vê um momento que ela não vai questionar. Mas peraí, como é que isso vai acontecer? Eu estou precisando aqui pagar medida, eu estou precisando de vasilha. O senhor me manda agora, eu estou com um problema e arruma outro, eu vou ter que sair aqui, pegar as vasilhas, botar dentro de casa, e o milagre vai acontecer. Meu irmão, quando Deus fala, Ele garante. O Espírito da fé diz: sim, Senhor. O Espírito da incredulidade fala: como isso vai acontecer? E fica pensando como é que Deus vai fazer. Ah, Deus vai usar fulano, beltrano. Se Deus falou, não se preocupe se Ele vem pela direita ou esquerda, porque o nosso Deus é imprevisível. O que significa isso? Não é nada previsto. Sabe aquela hora quando você pensa que Deus vai falar e não fala, e quando você não está nem aí esperando Ele falar? Eu orei e pedi assim, assim, assado. Tu pensou que ia ser de um jeito, mas foi de outro. O espírito da fé não questiona. Ele confia, ele aceita, ele se rende, ele recebe, porque crê na palavra de Deus. Pessoas ficam pensando em vez de agir a fé. Às vezes sai do culto, Deus está dando uma estratégia, Deus falou o que tem que fazer, não faz. Deus está falando: cava somente, deixa o resto comigo. Cava a tua cisterna. Ah, peraí, como é que isso vai acontecer? Não vai ter chuva, não vai ter vento, como é que isso vai acontecer? Se esses homens ficassem pensando como é que Deus ia fazer para antes cavar, até hoje na Bíblia não está escrito como isso aconteceu. Até hoje não está explicando cientificamente, humanamente, logicamente, como aquelas vasilhas daquela mulher se encheu todas elas e viveu daquilo. Meu irmão, entenda a mesma coisa. Deus falou, faz. O problema aqui não é cisterna, o problema aqui não é vasilha, o problema aqui não é a vara de Moisés, que ela é potente, é uma varinha mágica, ela vai abrir, não. Quando Deus fala, na verdade, Ele quer que você materialize a sua fé em obediência, para que o milagre venha acontecer. Tu acha que Deus precisa de uma varinha para abrir uma vermelho? Tu acha que Deus precisava das voltinhas de Josué e todo o povo, aquelas muralhas cair? Aos olhos humanos, a gente não precisa Deus não precisa disso, realmente não precisa. Mas Deus, Ele quer que você faça,
Porque quando você faz, você está demonstrando através da sua obediência que você crê, até mesmo na loucura de Deus. De que maneira Ele vai fazer, não importa. Eu sei se Ele falou, eu posso tocar nas águas, a água vai se abrir. Eu posso jogar um lenho em águas de Mara, mas ela vai transformar em doce porque Deus falou. Eu posso arrumar a vasilhinha, Deus falou para arrumar, vou arrumar. Mas é Ele que vai multiplicar o meu azeite, porque Ele é Senhor da minha vida. A minha cooperação é cavar a cisterna. Aleluia. Sabe que Deus estava trabalhando aqui? Sabe qual era a necessidade maior? E Eliseu queria dar um ensinamento a esse rei Jorão. Deus, para realizar fora, Ele precisa mesmo realizar aqui dentro. Sede é uma necessidade interna. Não é isso? Você começa a sentir sede por quê? Porque o corpo está pedindo. Tem pessoas que querem ver milagre na igreja, mas Deus, Ele quer tratar primeiro do interno, dessa incredulidade, porque aquele que beber a água que Ele der, nunca mais terá sede. Rios de água viva fluirão do seu homem interior, assim diz o Senhor. Tem que ser arrancada a incredulidade, viver a obediência à fé, para depois o milagre acontecer. É isso aqui que Deus está tratando. Eles podiam dizer assim: cavar cisterna, o povo já está cansado, fadigado, sedento, vai dar mais trabalho. Cavar, mas sei que esse povo vai ter, vai ficar mais cansado, esgotado fisicamente. Quem cavar cisterna? Esse profeta é doido. Nem, é terrível, né, irmão? E ele falou assim, ó, assim diz o Senhor: fazei neste vale, não era uma cova não, era muitas covas. Porque assim diz o Senhor: não vereis vento, não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós, o vosso gado e os vossos animais. Detalhe, e ainda isto é pouco. Olha o que o profeta diz: olha, esse milagre vai ser milagre, mas isso é pouco para aquilo que Deus vai fazer. Ele diz: ainda que isso é pouco aos olhos do Senhor, também entregará eles Moabita nas suas mãos. Eles pediram somente para resolver o problema da água, mas em Efésios 3:20 me diz que o nosso Deus, Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ele diz o seguinte: olha, cava as covas e Deus vai produzir um milagre. E os homens começaram a cavar as covas em obediência àquela palavra revelada pela fé. E Deus falou: olha, não somente vou saciar a sede do povo, mas eu vou dar os moabitas na mão de vocês. Meu irmão, a palavra do profeta não caiu por terra, porque é a palavra de Deus. E aqui eles cumpriram aquilo que Deus falou. E ali a Bíblia fala ali que, aqui ó, versículo 19: ferei todas as cidades fortes, todas as cidades escolhidas, todas as boas árvores cortareis, taparei todas as fontes de água, danificareis com pedra todos os bons campos. Sucedeu pela manhã, oferecendo ofertas de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho do Edom, a terra se encheu de água. No momento que eles acordaram cedo, eles começaram a adorar a Deus, oferecer ofertas ao Senhor, sacrifícios a Deus. Naquele momento da adoração, Deus promoveu o milagre. Aleluia! Fala com o seu irmão: não é na murmuração que Deus opera o milagre, mas é na sua adoração ao Senhor. Diante da escassez, diante do inimigo, o que tenho feito? No momento do sacrifício, no momento da entrega, da adoração desse povo, as cisternas começaram a encher de águas. Aleluia! Era tanta água, que deu para saciar os homens, os animais e todo o exército. Aquilo que Deus falou, Ele cumpriu. Deus teve que operar dentro para depois operar fora. Tirar o espírito da incredulidade para botar o espírito da fé. Amados, o espírito da incredulidade, como eu falei, pessoas vendo problemas, pessoas lutando contra Deus,
Querido, entenda bem uma coisa: pessoas querendo prosperar na contramão, empresta a sua boca, atribui a Deus situações que Deus não está no negócio. Abra rapidamente em Salmo capítulo 1. Eu quero falar essa palavra e eu pedi uma oração a Deus. Eu vou falar uma palavra aqui que você está careca de ouvir, muitos aqui, mas eu pedi a Deus que ele entrar como rema dentro do teu espírito. Não tem nada de especial. Eu pedi a Deus: Senhor, que entra como rema. Porque o que eu vejo, irmão, de pessoas embaraçadas, problemáticas, pessoas que não cooperam com Deus. Deus, ele tem ali a bênção. Deus quer transformar. Deus, ele quer agir. Aleluia. Mas nós temos que cooperar com o Senhor. Aquilo que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. A pessoa que é fiel a Deus, é compromissada, irmão, ela depende de Deus, é essa parte que ela está agindo a fé. Ela caminha com Deus, ela tem compromisso com Deus. Ela busca Deus não somente em apuros, ela busca Deus porque Ele é Senhor da sua vida. Coloca Ele como dono de tudo, como Senhor da minha casa, do meu casamento, da minha família. A pessoa problemática, ela reluta contra Deus, ela só vive na contramão de Deus, e na expectativa de que as coisas melhorem, e não vai melhorar. Quer realmente uma vida de paz, quer realmente uma vida de provisão, quer realmente uma vida de vitória, Deus tem para a gente. Simples. Você já viu isso aqui? Olha o que diz a palavra. Salmo 1. Bem-aventurado, feliz é, bem-sucedido, que significa o varão ou a varoa que não anda segundo o conselho dos ímpios. Guarda isso. Nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Você tem que saber com quem você anda. Quem anda com fracassado vai ser mais um na vida. Você só anda com incrédulo, você vai se tornar um incrédulo. Aleluia! Com quem você anda? Você quer ter uma vida de excelência? A amizade, você tem que ser seletivo. Coleguismo é uma coisa, a amizade é outra. Você anda com pessoa que não quer nada com a vida, anda com pessoa que só pensa em destruição, pessoa vazia. Se você anda com um tipo de pessoa, você se torna igual a ela. Aleluia! Amados, aqui como pastor, a gente tem que ensinar a todo mundo. A gente tem que ajudar, tem que cuidar, mas a gente tem que saber com quem a gente anda. Aleluia! Tem pessoas às vezes perdendo o futuro na vida, tem pessoas às vezes sendo escravizadas em situações pelas suas amizades. Ah, porque é meu amigo. Teu melhor amigo se chama Jesus Cristo. Aí aqui diz: antes tem o seu prazer na lei do Senhor. O bem-aventurado, aquele que tem sucesso, que quer realmente ter uma vida. Estou falando uma vida com estabilidade. É o que a gente está ministrando aqui domingo. Uma vida de equilíbrio. Ah, pastor, porque eu tenho isso, tenho aquilo. Tem muitas pessoas que têm uma porção de coisa, mas não tem um bom alicerce, não tem estabilidade. Dura um tempo, 2 tempos, cai por terra. Toda construção que se preza depende do alicerce. Se não, você não tiver um bom alicerce, leva um tempo. Falamos aqui, vira e mexe, a terceira vez, história dos 3 porquinhos. Quem não conhece a história, entra na internet e pesquisa. Levou mais tempo, construir levou, mas uma coisa que tem ali solidez, proteção de Deus, favor de Deus, tem a mão de Deus. Se tem a mão de Deus, ninguém pode revogar a bênção de Deus. Aleluia! Aqui, ó. Aquele que tem prazer na lei do Senhor, na palavra, nela medita de noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, tudo quanto fizer, prosperará. Escute isso aqui agora. Quer prosperidade? Escute isso, irmão. Quando o crente é fiel a Deus, quando o crente ele obedece à palavra de Deus, recebe o sim ou não, quando o crente ele não anda em vida de pecado, quando o crente é ali, ele é sincero, temente, serve a Deus,
um crente que lê Bíblia, um crente que tem comunhão na igreja, um crente que ora a Deus, um crente que tem uma vida consagrada, esse prospera. Que vem entrar como rema essa palavra na sua vida. Crente que não tem Bíblia, não lê palavra, um crente inconstante, pensa que está prosperando. Um crente fiel ao Senhor, esse é que a Bíblia está falando, vai prosperar. E a Bíblia fala, em todo tempo. Não é aquele negócio, hoje eu tenho, amanhã não tenho. Hoje consegui, amanhã o diabo levou. Em todo tempo, a Bíblia fala, em toda estação, eu sou comparado a uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Uma árvore, ela pode ser plantada junto a ribeiros de água. Mesmo se não tiver chuva, mesmo se o sol for escaldante na tua vida, você vai continuar viçosa, porque você faz aquilo que agrada ao Senhor, e a sua vida vai prosperar. Vai prosperar, vai crescer, vai ser abençoado cada vez mais. Mesmo sem chuva, mesmo com o sol, porque você está junto ao ribeiro de água, que é a palavra e o Espírito Santo te dando a tua vida. Em toda época, em toda estação, prosperar. Prosperar. Esse é o espírito da fé. Esse é o espírito da fé. Não é o espírito da religiosidade, o espírito do erro. Vou lá, vou ver como é que vai ficar. Você quer milagre? Quer ver as coisas acontecer? Coopere com o Senhor. Ah, não, quer as coisas, quer fazer do seu jeito, está tudo errado, nada dá certo, e vive aquela vida de marchando no mesmo lugar, não sai do lugar. Aí a culpa é Deus, questiona a Deus, não sai do lugar. Meu irmão, tem gente a balde assim. Coopere com o milagre. Você tem que preparar a situação para o teu milagre. Prepare o cenário para o teu milagre. Como? Agindo a sua fé, obedecendo a palavra, sendo direcionado pelo Espírito. Se aproprie das verdades de Deus. Quanto mais conhecimento tem, maior discernimento você terá, maior estabilidade você vai ter na vida, maior equilíbrio você vai ter, maior a visão de Deus. João não tinha visão de Deus, Josafá tinha visão. Aleluia! Certa vez um homem especialista, famosão, poderoso, valoroso, Naamã, chefe do exército da Síria. O cara não era fraco não, meu irmão. Cheio de medalha. Já tinha a medalha das lepras também. Era a medalha por fora, aparência, e a medalha interna da lepra era por dentro. Chegou lá, cheio de arrogância. A menina usada por Deus ali, Deus usa a menina, Deus usa quem ele quer. Só, olha, minha terra tem um profeta lá, Eliseu, cara, não é fraco não, hein? Está lá, consultou o Deus lá, que eu vou dar uma direção, tem pessoas sendo curadas, abençoadas, vai lá, vai buscar a direção de Deus. Foi lá, preparou a comitiva, está levando ouro, prata, está levando, quer comprar o profeta, comprar todo mundo, quer cura. Que negócio, a gente quer a bênção, não quer saber de onde vem, né? Aí foi lá, chegou Eliseu não deu nem atenção, mandou Geazi. Ah, Geazi, vem um cara aí, já sei até o que quer. Falar primeiro lá no Jordão, lá 7 vezes lá, que ele vai ser curado. Quem recebeu foi Geazi, não foi Eliseu. Aí o cara era o cara, né? Especialista, cheio de si, cheio de soberbo, orgulho. Geazi vai falar com ele, o cara já não gostou muito. Pensou que tinha que receber o tapete vermelho, tocar trombeta, mas não. Geazi chega, encena, olha, falou que o senhor não é mulher. Ah, não. Jordão eu conheço, Jordão, sul daquele jeito? Não. Tem Havana, Papa, tem óleo, outros rios melhores, mas com águas cristalinas. Aí o servo dele também chamava de pai, né? Que era o costume, chamava o seu líder. O pai, que era o senhor mergulhar lá, não custa nada, né? Essa lepra aí já passou de tempo, a nossa coceira danada tá fedendo pra caramba. Dá uma mergulhadinha lá, não custa nada pra ninguém. Deixa eu só assim, 7 caldinhos de óculos leve. O cara engoliu o orgulho, primeiro dentro, para depois fora. Tem que ser do nosso jeito, tem que ser do jeito de Deus. É no Jordão, dessas águas.
Aquele que se humilha diante do Senhor, ele exalta. Mas o soberbo Deus abate. Se eu não faço o meu papel de me humilhar, Deus um dia fará esse papel por mim. Porque Ele é Pai, Ele disciplina o filho que ama. Você está lá em cima, está se achando que está matando o controle, meu filho, vem cá. Está puxando o teu tapete aí, você tem que entender que você depende. Quanto mais tempo a gente leva para aprender isso, mais a gente apanha. Não é de Deus não, de qual capeta. Agora Deus, Ele tem a revelação para a nossa vida. Aleluia! Temos que fazer a nossa parte. Qual era a parte de Jorão aqui, desse povo aqui? Cavar. Tem um momento que Deus está falando, tem que cavar primeiro. Tem que me buscar. Aleluia! Tem para onde está falando assim, tem que cavar mais. Sua vida está muito rasa comigo. Você quer ver água? Quer ver milagre? Quer ver as coisas acontecer? Cava teu poço. E a pessoa que quer beber água, irmão, ela vai cavar. Aqui foi milagre. Mas quando a pessoa acaba para chegar água, pelo menos lá no sítio, lá ele vai precisar mais de 12 metros de fundura. Mas tem água. Tem vida. Tem milagre. Tem cura. Tem direção. Tem provisão. Tem a manifestação do poder de Deus. Cava. Tem pessoas que não querem cavar, irmão. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Meu irmão, quando Josafá, esse povo, bebem água, eles vão diante dos inimigos, a Bíblia me diz no texto, olha como é que Deus faz. Os moabitas estavam partindo para pelejar contra eles, eles viram no rio, nas águas, o sol refletindo nas águas, eles tiveram a impressão que as águas estavam com sangue. Foi Deus que operou isso. Os inimigos, Mesa, que era o próprio líder, o rei moabita, eles olharam para as águas e viu a água avermelhada. Era um reflexo só, e Deus fazendo aquilo. E eles pensaram o seguinte, os moabitas, vamos atacar agora, porque os 3 reis, eles devem ter tido algum problema entre eles e cada um matou um ao outro. As águas estão vermelhadas, isso aqui é sangue. Vamos lá somente saquear os despojos. Eles pensaram que não tinha mais nada a fazer, os moabitas. Mas quando eles chegaram lá, aonde estava o povo de Deus, o próprio povo de Judá, Josafá, ali Deus falando que é da vitória, o próprio povo pegaram eles desapercebidos e mataram. Os homens, alguns deles fugiram desesperados. O próprio rei moabita, o desespero foi tão grande pela aflição de ver a grande derrota que eles tiveram, que ele acaba matando o próprio filho que ia ser o seu sucessor. Talvez para não ser sofrimento, não sei. Ele ficou tão indignado com a sua derrota, tanta destruição, porque aquilo que Deus faz, Deus fala, Deus ele garante. Cumprindo Efésios 3:20, como eu disse, Deus faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Deus não somente supriu uma necessidade, Deus abateu os inimigos e caiu por terra em nome de Jesus. Aleluia! O inimigo, quando olha para você, da mesma forma ele tem que ter essa visão. Ele vê o vermelho sobre a nossa vida, e esse vermelho representa o sangue de Cristo que nos cobre de todo o pecado, a aliança que nós temos com Deus. Ele tem que recuar, ele tem que cair por terra. Nós temos a marca de Cristo. Quem tem a marca obedece a Deus. Quem tem a marca confia em Deus. Quem tem a marca depende de Deus. E em tudo prosperará. Aleluia. Mas eu tenho que me enquadrar aqui, ó. Cooperar com Deus. É nesse caminho que eu devo estar. Quero ver muitas coisas. Deus também quer fazer muito em nossa vida, tenho certeza disso. Escute isso. Se eu não fizer minha parte, Deus não fará dele. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Ainda que Ele tenha o poder para fazer.
Você acha que esses homens não cavassem esses poços, o milagre ia acontecer? Você acha que aquela mulher, aquela viúva, se ela não pegasse aquelas vasilhas, meu irmão, ela estaria mendigando até hoje? Se Moisés não pegasse aquela vara, não ferisse aquelas águas, você pode ter certeza que Faraó ia detonar o povo. Atitude de fé. Deus usa às vezes as coisas ilógicas. Deus usa as coisas que não são para confundir aquelas que são. Para quê? Para ver e provar nosso coração se há fé ou não. Se Deus falou alguma coisa pelo Espírito, você tem que ter Deus. Primeiro você tem que conhecer Deus. E depois conhecer realmente a voz de Deus. Você tem certeza, pode ser loucura. Se Ele falou, tu vai. Vai que Ele vai operar. Um milagre. Às vezes as coisas que Deus faz é algo ilógico. Porque naquele momento que Moisés pegou a vara, meu irmão, é lógico, pegar uma varinha, pensa no natural, humanamente, né? Você pegar uma varinha aqui, tocar, marzão, tudo, e vai se abrir. O espírito da incredulidade vai dizer, isso não vai acontecer nunca. O espírito da fé não questiona. Não foi a varinha mágica, foi a obediência à fé. E o milagre aconteceu. Não foi o lenho que transformou as águas de mar em doce. Foi o poder de Deus. Mas a atitude que Moisés teve em obediência à palavra, a fé, Deus produziu o milagre. Deus, Ele quer que eu e você venha preparar o momento do nosso milagre. Se chama cooperação. Você prepara o caminho e Deus opera. Como? Obedecendo aquilo que Ele fala. Sendo fiel a Deus. Aí sim, você pode contar com favor. Jorão só foi recebido por causa de Josafá. Se não fosse Josafá, o profeta não dá nem crédito. Sabe o que a Bíblia me diz? Eu honro aquele que me honra. Eu honro aquele que me honra. Quando você busca, estou falando de perfeição não. Quando a gente busca andar certo com Deus, você está honrando ao Senhor. Você tem favor de Deus. Deus não pode abençoar uma coisa, como a irmã que Cristiane falou uma lição tremenda semana passada sobre estabilidade. Deus não pode se comprometer com aquilo que Ele não prometeu. Deus só pode se comprometer com aquilo que Ele diz. Ele pode. Se eu falei, eu garanto. Assim diz o Senhor, né? Se Ele diz, Ele cumpre. Glórias a Deus. Fecha teus olhos.